Certo, a gente vai começar de onde paramos ontem, para falar sobre hidrocarbonetos, né? Então, iniciar realmente o estudo do espectro de massas e começar a entender como é que esse espectro vai fazer com que a gente caracterize uma molécula orgânica ou identifique essa molécula, certo? Os conhecimentos que a gente vai adquirindo de forma semelhante aos do FTIR, todas as técnicas de forma geral, mas eles vão sendo somados, certo? Então, por exemplo, eu vou falar de alcanos, depois de alcenos, depois de alcínios, depois de aromáticos. Mas um composto aromático pode ter uma cadeia alquílica lateral, e aí ele vai ter, eu vou ter que saber da região do aromático, mas eu vou ter que saber também do alcano lá no começo, certo? Então, a gente vai tratar das classes, mas sabendo que tudo que vem antes vai fazer parte da identificação posterior. Beleza? Qualquer dúvida, vocês vão perguntando. Então, bom, a gente começa pela classe mais simples, né, de hidrocarbonetos, pelos alcanos. Os alcanos, eles têm basicamente um tipo de fragmentação, né? Essa perda sequencial de carbonos, se eu tiver uma cadeia não ramificada, essa perda vai acontecer com a perda inicial de uma metila, depois com perda de metilenos, certo? Então, é muito comum essa série, menos 14, menos 28, menos 42, menos 56, e assim por diante, nos alcanos. Então, se a gente observar, por exemplo, o butano, que é um alcano bem pequeno, a primeira perda, então o butano tem massa 58, o íon molecular dele está aqui aparecendo, né, o M+, 58, ele vai perder uma metila, ele tem duas metilas, um de um lado e outro do outro. Então, uma quebra aqui ou uma quebra aqui vai gerar esse sinal 43, certo? Se eu quebrar nessa posição aqui, eu vou perder, em vez de perder 15, eu vou perder 29, e eu fico com esse íon de razão massa carga 29. Beleza? Então, as quebras elas vão acontecendo em regiões diversas da molécula. Como a gente viu na aula passada, quanto mais provável, quanto mais fácil de uma quebra acontecer, maior vai ser a proporção daquele íon gerado, e quanto mais estável for o íon formado, também maior a proporção dele. Então, por exemplo, aqui, nesse caso do butano, eu tenho duas metilas, certo? Então, tanto quebrar essa ligação como quebrar essa ligação leva ao mesmo fragmento, certo? O equipamento ele não sabe exatamente qual é a estrutura e de onde veio aquele fragmento formado. Ele só sabe que um fragmento de razão massa carga 43 atingiu o detector. Isso faz com que esse fragmento, por isso esse fragmento é o pico base também, né? Um dos motivos que esse fragmento aqui é o mais intenso é esse. Ele vem de uma quebra com a saída de um radical metila, e ele pode acontecer em qualquer um dos dois lados da molécula. Eu fiz uma anotaçãozinha aqui no caderno, e tirei uma foto para mostrar para vocês, para mostrar mais ou menos como é que a gente desenha isso. Acho que na próxima aula eu vou ver se eu coloco uma câmerazinha aqui, e a gente vai tentar ir desenhando, vou tentar mostrando para vocês como é que faz essas fragmentações à mão, mas só para vocês entenderem. Então, usando de novo o butano como exemplo, então lá na fonte de íons, eu ionizei esse butano, perdi um radical, certo? Formei o cátion radical, razão massa carga de 58, e esse cátion radical formado, ele vai fragmentar, certo? Então, se eu tenho uma quebra aqui ou aqui, eu perco uma metila, um radical metila sai, e eu formo um cátion propila com razão massa carga 43, que é aquilo que a gente viu lá no espectro, certo? Isso aqui é que vai ser detectado. Tanto faz quebrar aqui, como quebrar aqui. Beleza? Se essa quebra acontece aqui, eu perco um radical etila e fico com um cátion etila de razão massa carga 29. Beleza? Então, essa é uma das formas de representar no papel essas quebras sequenciais. Eu gosto de usar essa aqui, mas tem outras. Tem outras formas que vocês vão poder usar também. Eu gosto de representar assim porque fica claro o que está acontecendo, né? Eu perco um radical e formo um cátion. Se eu tivesse, por exemplo, um álcool primário, eu poderia ter a saída de uma molécula de água neutra, que não é detectada, e a formação
do cátion radical sequencial. A gente vai ver mais à frente também. Dúvidas? Então, isso aqui essa é a representação. Como eu falei antes, o íon formado, ele ainda tem muita energia que precisa ser liberada. Essa energia vai ser liberada na forma de quebra de ligações, de fragmentações. Essa fragmentação pode acontecer com a saída de um radical, deixando um cátion, ou a saída de uma molécula neutra, deixando o cátion radical. Então, agora a gente tem uma cadeia maior. Ainda é um alcano, mas é uma cadeia bem maior. Vocês podem observar que o pico base continua sendo 43, mas a proporção do pico do íon molecular diminui bastante, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, 58, aqui, e o 114 aqui. Em relação ao 43, ele vai diminuindo. Quanto maior a cadeia, menor vai ser a proporção desse íon molecular, pelo motivo que eu expliquei ontem, né? Quanto mais ele fragmenta, quanto mais fácil é dele fragmentar, quanto maior a quantidade de fragmentos que ele forma, menor a proporção dele que sobra para chegar no detector, certo? Então, a gente vai ter para alcanos, o que a gente já observou, né? Eu tenho a perda de metila no começo, depois uma perda sequencial de metileno, né? De 14 unidades de massa. Então, essa primeira perda aqui, ela é a perda de um etila, um grupo etila, né? 29, certo? E depois eu vou perdendo 14, 14, 14, 14, certo? A molécula vai quebrando e vai gerando os fragmentos, certo? Uma coisa que eu quero deixar claro para vocês é o seguinte. Lembrem-se que eu tenho regras que gerem, por exemplo, se eu tiver um cátion radical, eu posso perder um radical, certo? Se eu tiver um cátion, eu não posso mais perder um radical. Então, digamos, por exemplo, que eu tenho uma molécula aqui, um hidrocarboneto, cadeia intermediária, e eu vou fazer a primeira quebra. Ele começa, deixa eu colocar aqui, ele começa como cátion radical, certo? Então, tem aqui. Ele começa como cátion radical, certo? Tem o radical e tem a carga. Se eu quebrar, cadê? Se eu quebrar aqui, por exemplo, eu vou liberar um radical metila, certo? Vou liberar um radical metila e vou ficar com um cátion radical aqui de 7 átomos de carbono, certo? Quando eu falo de quebra sequencial, onde eu vou perdendo 14 unidades de massa, vou perdendo metilenos sequencialmente, não quer dizer que eles vão quebrando a partir daqui não, certo? Quando eu tenho só um cátion, eu não posso perder mais radical, beleza? Então, essa quebra sequencial uma quebra acontece nessa molécula, gera um cátion, aí eu vou ter outro íon molecular que vai quebrar aqui, vai gerar outro cátion, vou ter outro íon molecular que vai quebrar aqui, vai gerar outro cátion, e assim por diante, certo? Quanto mais fácil for essa quebra e quanto mais estável for o íon formado, quanto maior a proporção deles que vão sendo formados, maior é o sinal que eu vou ver lá no meu espectro de massas. Beleza? Então vocês veem que num alcano de cadeia não ramificada, essa sequência ela se repete com bastante frequência, né? Eu vou perdendo 14, 14, 14, 14, certo? E eu tenho essa curva onde os fragmentos de massa mais baixa tendem a ser maiores e os de massa mais alta tendem a ser menores. Quando eu tenho ramificações, eu já mudo um pouco, certo? Essa aqui é a molécula do isoctano,
Deixa eu ver se eu não coloquei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Do isoctano, certo? 2,2, 4 trimetil pentano. E essa molécula, vocês veem, primeira coisa, o pico base já mudou, não é mais 43, é o 57, certo? Por quê? Porque agora eu tenho, como eu tenho várias ramificações, eu tenho, primeiro, várias posições onde eu perco uma metila muito facilmente, e aí vocês veem que o íon molecular praticamente não aparece. Esse composto aqui é isômero desse. Os dois são isômeros do octano e tem massa molecular de 114, certo? Então vocês veem que no composto linear, eu vejo o meu íon molecular, e no composto muito ramificado, ele desaparece. Porque ele quebra muito facilmente, não sobra muito dele para chegar ao detector e gerar esse sinal, certo? Por que, eu ia falar, mas eu vou mostrar no slide seguinte. Vocês veem que aquela quebra sequencial com perda de 14, 14, 14 não acontece aqui, certo? Vocês não veem essa quebra acontecendo aqui. Por quê? Porque essa perda de 14 unidades de massa é uma quebra com a saída de metilenos, certo? Uma unidade a mais de metileno. Nesse caso aqui, nesse composto ramificado, eu só tenho um metileno. Então, eu não tenho como ter essa perda de 14, 14, 14, certo? Além disso, como eu tenho essas ramificações, eu tenho a possibilidade de formar carbocátions mais estáveis, certo? Lembram que eu falei que a estabilidade do íon formado depende da estabilidade do carbocátion, certo? Então, um carbocátion, quanto mais substituído é o carbocátion, mais estável ele é. Um carbocátion primário é mais estável que o metílico, o secundário mais estável que o primário, e o terciário é o mais estável de todos, certo? Então, aqui, ó, se eu tiver uma quebra aqui, eu gero um carbocátion terciário desse lado. Se eu tiver uma quebra aqui, eu gero um carbocátion secundário desse lado, certo? Então, eu tenho, se eu quebrar aqui, eu formo um terciário, se eu quebrar aqui, eu formo um terciário. Então, eu tenho várias possibilidades de formar carbocátions mais estáveis. Por isso que esse íon molecular não aparece. E por isso que o pico base é esse 57. A gente vai ver no slide seguinte. Então, eu tenho o meu cátion radical formado, o íon molecular, razão massa-carga 114, e a depender de onde essa quebra acontece, eu vou formar os íons diferentes, eu vou formar íons diferentes. Então, por exemplo, se a quebra acontece aqui, eu gero um íon de qualquer metila, aliás, não só aqui, mas qualquer metila que saia, a saída de qualquer uma dessas metilas vai gerar um cátion de razão massa-carga 99, certo? Então eu tenho várias possibilidades, certo? Com isso, quanto mais fácil de fragmentar uma molécula, mais difícil de aparecer o íon molecular. Além disso, a gente viu lá que o pico base daquela molécula desse isoctano, é o pico de razão massa-carga 57, certo? Como eu falei, o equipamento ele não distingue um cátion do outro especificamente. Ele distingue a razão massa-carga, a composição atômica daquele cátion. A distribuição desses átomos entre si não diz respeito ao equipamento, certo? Então, por exemplo, se eu tiver uma quebra aqui, eu vou gerar um íon de razão massa-carga 57 com um carbocátion terciário, que é o mais estável possível para essa molécula, certo? Só que se essa quebra, se eu considerar que essa quebra acontece aqui e forma o cátion desse lado, e essa unidade ela sai como um radical terciário, eu vou formar esse íon de razão massa-carga 57 também, só que formando um carbocátion primário. Beleza? Por que eu risquei aqui? Porque essa quebra, ela acontece e eu tenho a possibilidade de formar qualquer um desses dois cátions, certo? Só que se eu perguntar, por exemplo, se você tiver que provar um mecanismo, ou responder uma questão de prova, qual é o carbocátion que vai ser formado, você vai dizer que é esse aqui, porque ele é um carbocátion terciário. Esse aqui, ele pode até ser formado, mas vai ser numa proporção muito menor, apesar dele sofrer rearranjo depois, mas não vou entrar nesse seara não, por enquanto. Beleza? Entenderam? Então, por que esse cátion, esse composto tem como pico base
o íon 57? Porque a quebra aqui, dessa ligação, gera um carbocation mais estável. E esse carbocation mais estável, ele aparece, ele é mais formado e ele aparece mais no espectro. Beleza? Dúvidas até aqui? Todo mundo entendeu? Sim, professor. Certo, vamos lá. Bom, então, basicamente, para alcanos, é isso que a gente vai observar. Saída de metila, depois saída sequencial de metilenos. Se eu tiver compostos ramificados, onde a quebra do carbono que tem a ramificação, da ligação entre o carbono que tem a ramificação e o carbono adjacente, ela é muito favorecida porque vai gerar um carbocation mais estável, certo? Então, para alcanos acíclicos, basicamente é esse tipo de fragmentação que a gente vai ver, beleza? Quando a gente introduz uma insaturação nessa estrutura, aí eu adiciono um ponto a mais onde essa quebra pode acontecer, certo? Não necessariamente onde ela pode acontecer, mas onde ela acontece com maior frequência. Quando eu tenho insaturação, eu tenho a possibilidade de uma quebra adjacente à insaturação, que vai gerar um carbocation que pode ser estabilizado por ressonância, né? Então, uma quebra alílica, seja a uma dupla ligação, a uma tripla ligação, a uma carbonila, a um anel aromático, essa quebra alílica, a insaturação, ela gera um carbocation que pode ser estabilizado por ressonância. Então, por exemplo, eu tenho essa dupla ligação aqui, terminal, certo? Tem esse CH2 e um radical qualquer depois desse CH2. Quando eu quebro essa ligação aqui e libero o radical, eu vou ter inicialmente um cátion formado aqui, com essa carga localizada, só que esse cátion, como eu tenho a dupla lílica, esse par de elétrons ele pode migrar para cá, e essa carga passa para o carbono terminal, para o outro carbono terminal, certo? Isso faz com que essa carga não fique localizada, ela não é específica de nenhum desses dois carbonos. Ela fica distribuída entre eles, certo? Então, esses dois contribuintes para o híbrido de ressonância estabilizam a carga porque eles deslocalizam essa carga, certo? Você já vai lembrar lá da orgânica, que quanto mais localizada uma carga, mais instável ela é, certo? Quando eu tenho a possibilidade de deslocalizar essa carga, o íon formado é mais estável. Então, isso acontece quando eu tenho uma dupla ligação ou quando eu tenho uma tripla, certo? A quebra da ligação alílica à insaturação gera um cátion que pode ser estabilizado por ressonância. E aí, esse cátion, normalmente, ele aparece em maior quantidade no espectro, certo? Isso aqui é só ilustrando o que acontece. Então, se eu tiver uma dupla ligação, cátion radical, eu quebro a ligação alílica entre o metileno e esse radical, o radical sai, eu formo um carbocation primário aqui, então você esperaria que esse carbocation fosse pouco estável, e ele realmente é, só que o par de elétrons dessa dupla ligação, ele pode migrar para cá, e a carga passa para o outro carbono, então eu tenho esses dois contribuintes, e tenho o meu híbrido de ressonância, onde eu não tenho uma carga positiva aqui e uma região neutra aqui. Eu tenho uma carga parcial positiva nesse carbono, uma carga parcial positiva nesse carbono. Eles dividem, eles deslocalizam essa carga entre si, e esse íon ele fica mais estável. Beleza? Estamos acompanhando até aqui? Sim, professor. Bom, vamos lá. Então, depois que eu formo esse tipo de quebra, gerando essa deslocalização, ela acontece, como eu falei, em alcinos e alcenos, e acontece também quando eu tenho um anel aromático. Quando eu tenho um anel aromático substituído por pelo menos um grupo CH2, ou CH3, no caso do tolueno, a quebra alílica, ela gera um íon, inicialmente chamado de íon benzílico, só que esse íon benzílico ele pode ser estabilizado por ressonância
formando o cátion chamado de cátion tropílico, que é um cátion aromático. Então, ele é muito estável. Certo? A carga positiva ela fica distribuída, fica deslocalizada entre todos os carbonos do anel. Por isso, é um anel aromático, certo? Então, quando eu tenho um anel benzênico substituído, eu preciso ter pelo menos um grupo CH2 aqui, certo? Eu vou mostrar para vocês como é que isso acontece. Um carbono contendo hidrogênio, na verdade. Então, para anéis aromáticos substituídos, eu vou ter um íon molecular de alta intensidade, normalmente, a não ser que eu tenha uma cadeia lateral muito grande, aí a quebra da região alquílica faz com que esse íon molecular diminua, mas quando eu tenho um íon aromático, uma molécula aromática, sem substituintes muito grandes, eu vou ter um íon molecular forte, e se eu tiver substituintes, eu vou ter a formação do íon tropílio, razão massa carga 91, e do íon molecular, com razão massa carga 92, certo? A perda de um radical, ela de um elétron, ela fica muito estabilizada por conta da ressonância do anel aromático. Quando eu tenho pelo menos esse grupo aqui, um carbono contendo hidrogênios aqui, eu formo o íon tropílio. Eu vou mostrar para vocês no próximo slide. E esse íon tropílio é um cátion aromático. Por ser aromático, ele é muito estável. Ele é mais estável ainda do que a deslocalização alílica que eu mostrei no slide anterior. Então, por exemplo, observem aqui. Eu tenho um anel, eu tenho um benzeno, certo? Uma molécula de benzeno. Esse benzeno, ele não tem nenhum substituinte no anel aromático, beleza? Então, eu tenho um cátion radical, um íon molecular de alta intensidade e pouca fragmentação. Essa aqui é outra característica do anel aromático. Como o anel é muito estável, qualquer quebra de ligações do anel aromático demanda bastante energia. Então, tanto o cátion formado, a perda de um elétron, com a formação de um cátion radical, forma um cátion estável, como a barreira energética para quebrar a ligação e desfazer a aromaticidade do anel é alta. Então, diferente do que a gente viu nos anteriores, eu tenho um íon molecular bem alto, bem intenso, e uma fragmentação relativamente muito menor do que o íon molecular, certo? Quando eu tenho só o benzeno, só a molécula de benzeno, não tenho como formar o cátion tropílico, certo? Tropílico. Quando eu tenho pelo menos um carbono ligado a hidrogênios, aí essa formação do cátion tropílio entra em cena, certo? Então, vocês veem aqui, a massa do tolueno é 92, razão massa carga do íon molecular do tolueno é 92. Então, a gente vê o 92 aqui bem intenso, certo? Só que agora eu tenho também o 91, que passa a ser o meu pico básico, certo? Por que o 91 é tão intenso? Porque o íon formado é um cátion aromático, e esse cátion aromático ele é muito estável, certo? Por isso que quando vocês observarem no espectro de massas um pico de alta intensidade com razão massa-carga 91, já pensem direto em um composto aromático naquele seu composto a ser identificado, certo? Pelo menos um anel aromático presente naquele seu composto a ser identificado. Esse cátion, o íon molecular é formado primeiro pela saída de um elétron, então forma 92, certo? E ele pode perder um hidreto, sai um hidreto, um radical hidrogênio. Esse radical hidrogênio forma um cátion benzílico. Esse aqui é o cátion benzílico, certo? Então, a partir do íon molecular, desse aqui, com o CH3 ainda, então tenho tanto o cátion como o radical, eu perco um hidrogênio, um hidreto, né, um radical hidrogênio, e formo o cátion benzílico. Esse cátion benzílico, ele rearranja para formar o íon tropílio. Então, o íon tropílio, ele tem uma carga que está no anel, e essa carga ela é deslocalizada entre todos os átomos desse anel aromático, certo?
Então, se eu falei para vocês que uma quebra alílica, uma dupla ligação, por exemplo, gera um cátion estável, porque eu tenho a deslocalização da carga entre dois carbonos, dois átomos de carbono, imagine o quão estável é o tropílio, onde essa carga fica deslocalizada por 7 átomos. Certo? Por isso que esse 91 aparece aqui com tanta intensidade. Tranquilo? Então vejam aqui. Ó, quando eu tenho duas metilas substituindo o anel, eu tenho a formação, eu tenho ainda um cátion, um íon molecular de alta intensidade, mas de novo eu tenho o meu tropílio, certo? Como pico base dessa molécula. Tranquilo? Todo mundo acompanhou até aqui? Então, se eu tiver um substituinte, digamos que eu tenho um substituinte, tem um anel aromático. A gente viu na prova de FTIR aquela cetona, onde a carbonila ficava adjacente ao anel. Certo? Então, nesse tipo de estrutura, eu não tenho como formar aquele cátion alílico, aquele íon tropílio, certo? Por quê? Porque eu não tenho hidrogênio nesse carbono. O carbono carbonílico não tem hidrogênio. Então, eu não tenho como formar, por exemplo, se eu quebrar isso aqui, eu quebrar essa ligação, eu não tenho como, a partir desse cátion, rearranjar. Opa, deixa eu tirar isso aqui. Não tenho como rearranjar e fazer com que esse cátion aqui ele deslocalize essa carga por todo o anel, certo? No caso de compostos carbonílicos, esse cátion aqui seria muito estável porque a carga deslocaliza em função da presença do oxigênio, mas a gente vai falar disso mais à frente, beleza? Então eu preciso ter carbono e hidrogênio nessa posição, certo? Um carbono carbono saturado que possa rearranjar para formar um íon do tipo tropílio. Eu falei para vocês na aula passada que um dos rearranjos mais importantes que a gente vai observar é esse rearranjo de McLafferty. Ele acontece, ele é muito característico para compostos carbonílicos. A gente vai ver bastante quando chegar em compostos carbonílicos, mas ele acontece também quando eu tenho anéis aromáticos. Ele pode acontecer quando eu tenho anéis aromáticos, certo? Só para introduzir esse assunto, no caso de compostos carbonílicos aqui, acho que fica fácil de enxergar, eu preciso ter uma cadeia vizinha a essa dupla ligação da carbonila longa o suficiente. Então, eu preciso ter pelo menos 3 átomos ligados em sequência a essa carbonila, certo? E eu preciso que no carbono gama, eu tenha hidrogênio. Se esse carbono gama for quaternário, esse rearranjo não acontece também, certo? Então, eu tenho a carbonila, né, o carbono carbonílico, o carbono alfa, o beta e o gama. No carbono gama, eu preciso ter um hidrogênio, certo? Esse rearranjo vai acontecer com a migração de um radical, de radicais, na verdade, né, de elétrons, onde eu vou formar uma hidroxila, esse oxigênio vai captar esse hidrogênio, eu vou ter a quebra de uma ligação, além dessa do hidrogênio, a quebra de ligação carbono-carbono, e a formação de 2 novas ligações duplas, certo? Eu acho que faltou um pedaço aqui desse mecanismo do rearranjo. Eu vou desenhar já, eu já mostro. Então, eu tenho a captação desse hidrogênio, a quebra dessa ligação, a saída de uma molécula neutra, e eu continuo com o cátion radical. O que ficou faltando aqui, que eu falei, é porque depois que essa espécie é formada,
nessa ilustração aqui, eu fiquei com um radical aqui e fiquei com a carga positiva aqui, certo? O que vai acontecer é que aquele radical, peraí, que é meia seta. Esse radical que estava aqui, eu não vou desenhar o radical, mas vocês sabem que ele está aqui. Ele migra para cá. Um dos elétrons aqui do oxigênio, fica mais fácil de eu desenhar. O oxigênio está com carga positiva. E aqui eu tenho um radical. Certo? Então, um dos elétrons, desses pares de elétrons livres do oxigênio, ele migra para cá. Da dupla lá. Isso é muito mais fácil à mão. E, opa, certo. Então, um dos elétrons dessa dupla migra para cá. E o outro elétron da dupla vem para cá e neutraliza essa carga do oxigênio. Eu fico com esse cátion radical, onde eu tenho a dupla ligação e uma hidroxila. E fico com o meu cátion radical ainda deslocalizado. Beleza? Então, o rearranjo de McLafferty, ele acontece quando eu tenho essa espécie insaturada, certo? É muito comum observar quando eu tenho uma carbonila, então eu tenho essa dupla ligação carbono e oxigênio, mas acontece também em outros tipos de dupla ligação. Dupla ligação carbono-carbono é menos comum, e quando eu tenho anel aromático, ela é razoavelmente comum, certo? Então eu tenho a carbonila, carbono alfa, beta, gama. O carbono gama precisa ter hidrogênio, porque esse hidrogênio vai ser captado por esse oxigênio. Eu tenho a migração de radicais, a captação desse hidrogênio pelo oxigênio, a quebra dessa ligação, a formação de uma ligação dupla aqui e da hidroxila aqui em cima, certo? Quando eu tenho um anel aromático, esse rearranjo também pode acontecer, desde que eu tenha um carbono gama também tendo hidrogênio ligados, certo? Então, por exemplo, eu tenho esse substituinte aqui no anel benzênico, certo? Se eu considerar, usando a carbonila como exemplo, como base para o nosso raciocínio, se eu considerar que esse carbono aqui seria o equivalente ao oxigênio, eu tenho esse carbono aqui, aí tenho o carbono que seria o equivalente ao carbono carbonílico, e eu tenho os carbonos alfa, beta e gama, do mesmo jeito que eu tenho aqui em cima, certo? Alfa, beta e gama. Então eu preciso ter um carbono gama com hidrogênio ligado, certo? Por que o carbono gama? Porque um dos fatores que influenciam na estabilidade e na eficiência desse rearranjo é que ele forma um intermediário com um anel de 6 membros, certo? Se vocês observarem aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o intermediário ele é bastante favorecido porque forma um anel, no intermediário do rearranjo, o anel formado, ele é bastante estável, ele tem pouca tensão anelar, e a conformação é favorável para a formação desse intermediário. Então, é um rearranjo que, quando ele é possível, ele acontece. Vocês vão observar bastante em moléculas, principalmente carbonílicas, certo? Mas em aromáticos também. Então, se eu tiver esse anel aromático com pelo menos um carbono gama contendo hidrogênio ligado, eu vou ter essa migração, certo? Carbono alfa, beta, gama. Esse hidrogênio vai migrar para cá. Eu vou quebrar essa ligação e formar uma ligação dupla aqui, e quebrar essa ligação aqui,
gerando a saída de uma molécula neutra, certo? Então sai um alceno e eu continuo com o meu cátion radical, certo? Então, quando eu tenho um anel aromático, uma cadeia lateral com pelo menos 3 átomos de carbono, eu vou observar um íon com razão massa-carga 92 também de bastante intenso. A gente vai ver nos compostos carbonílicos o quão importante é esse rearranjo, certo? Então, vamos observar aqui. Eu tenho uma propila substituindo o anel aromático, tenho um íon molecular ainda intenso, certo? Razão massa carga 120, íon molecular intenso. O meu íon tropílio é o cátion de maior intensidade, né? O pico base do meu espectro, certo? Pelo motivo que eu expliquei anteriormente, né? O íon tropílio com o cátion formando um cátion aromático, a carga deslocalizada, e por isso ele é tão estável. E eu tenho aqui o meu cátion proveniente do rearranjo de McLafferty, certo? Razão massa carga 92, ele está aqui bonitinho. Mas vocês veem que o tropílio ainda é muito mais intenso. Beleza? Todo mundo enxerga, né? Então eu vejo o 92 aqui, que ele aparece com certa intensidade, mas ele ainda é muito menos intenso do que o tropílio, certo? Quando a gente tem agora um CH em vez de um CH2, vocês veem já, primeiro, a intensidade do tropílio diminuiu demais, né? Diminuiu bastante, porque eu precisaria de 2 quebras para formar esse 91. A formação desse 91 já está bem desfavorecida nesse caso. Nesse caso aqui, eu tenho o íon molecular A, razão massa carga 120, é um isômero do anterior, né? Então eu tinha um substituinte de cadeia linear, o meu 92 aparece aqui, com intensidade mais baixa do que o tropílio, mas com uma intensidade ainda razoável. Só que agora eu tenho um substituinte do tipo isopropila, que agora não é mais linear, é ramificado, certo? Como ele é ramificado, eu não tenho mais um carbono gama, certo? Ó, esse aqui é o carbono alfa, esse aqui é o beta, esse outro aqui também é beta. O que determina se ele é alfa, beta, gama, delta é a distância em relação ao centro que eu estou avaliando, certo? Então não tenho mais o carbono gama. Como eu não tenho mais o carbono gama, eu não tenho mais a possibilidade de formação desse rearranjo, pelo menos não de forma fácil. Então o 92 praticamente desaparece, certo? E a principal fragmentação desse espectro vai ser a perda de uma metila. Eu tinha razão massa carga 120, perdi uma metila, o meu íon molecular passa a ser, meu pico base passa a ser o 105, com a perda dessa metila, certo? Então, o rearranjo, para que ele aconteça, eu preciso ter essa possibilidade de formação de um intermediário de 6 membros. Se a cadeia lateral tiver menos de 3 carbonos lineares, eu não consigo fazer isso de forma adequada. Dúvidas até aqui? Vocês veem que para todos os compostos aromáticos que a gente viu até aqui, a fragmentação do anel, apesar de ela acontece, eu tenho fragmentação do anel, mas ela é bem reduzida, né? Você vê que em relação aos fragmentos maiores, a abundância relativa aqui é bem menor. Beleza? Dúvidas? Professor, me diga uma coisa, seria possível uma molécula entrar no MS, ela não ser fragmentada? Existe essa molécula? Não, se ela chegar na fonte, ela vai na ionização eletrônica. Ela pode, deixa eu ver. Não, se ela chegar na fonte de ionização, ela vai ionizar e vai fragmentar. Mesmo, por exemplo, se eu pensar na molécula mais estável que a gente consegue, uma molécula orgânica simples, e que é ao mesmo tempo simples e muito estável, mesmo essa molécula, ela fragmenta.
o benzeno. Para fragmentar o anel benzênico, eu preciso fornecer energia suficiente para quebrar a aromaticidade, certo? A barreira energética para vencer essa... Porque, por exemplo, se eu quebrar e perder uma molécula neutra, um eteno, eu vou formar um anel de 4 membros, por exemplo, que é muito tenso, muito instável, e eu quebro a aromaticidade do anel, certo? Ou se eu abrir, se esse composto cíclico passar a ter cadeia linear, eu quebro a aromaticidade do anel. Então, eu tenho uma barreira energética muito alta, mas mesmo assim ainda tem fragmentação. A energia que a ionização eletrônica fornece, ela é muito alta, certo? Se eu fizesse uma ionização química, por exemplo, acho que eu não tenho no espectro aqui para mostrar, mas eu vou procurar, se eu achar eu mostro para vocês depois. Muito provavelmente eu não veria esses fragmentos aqui, porque a ionização química tem uma energia mais baixa, como eu já expliquei. Então aí eu veria praticamente só o íon molecular, certo? Mas por ionização eletrônica, o que chega à fonte de ionização vai ser ionizado e fragmentado. Agora, tipo assim, ligações duplas e ligações triplas também são rompidas nessa fragmentação? Elas são rompidas, mas a quantidade de íon formado é muito inferior em relação aos outros fragmentos. Certo? Então, porque, por exemplo, se eu tiver uma dupla ligação, para que o fragmento venha da dupla, da fragmentação da dupla em si, eu preciso quebrar 2 ligações, certo? Se eu quebrar uma ligação, a ligação π, se eu quebrar essa ligação, deixa eu ver se ele vai quebrar. Não, ele não vai quebrar. Nem o programa permite que eu quebre só um. Mas se eu tentar quebrar uma única ligação, eu vou ter uma ligação simples e 2 elétrons desemparelhados ocupando orbitais não ligantes. Certo? Em teoria isso pode acontecer, mas primeiro, ele não vai ser detectado pelo espectro, não vai ter diferença de massa em relação aos demais, e é uma energia muito alta para manter esses radicais, esses elétrons, nos orbitais não ligantes, certo? O que é mais comum de acontecer é que uma ligação adjacente, aquela quebra-lírica que eu falei, uma ligação adjacente quebre e eu deslocalize essa dupla. Quando a gente trabalha com massas você tem um alceno ou um alcino, é muito difícil de dizer, diferente da ramificação, é muito difícil determinar a posição da dupla ligação sem usar técnicas auxiliares, porque essa dupla ela migra com muita facilidade. Então, você pode tentar deduzir a posição dela, mas é bem, bem complicado. Agora, sim, o perfil de fragmentação de, por exemplo, o etino, como é que seria? O que é que existe? Ele perde só o hidrogênio. Eu tenho hidrogênio de um lado e hidrogênio do outro. Hidrogênio de um lado, hidrogênio do outro, eu vou ver razão massa carga, eu vou ver um fragmento de razão massa carga 25 no meu espectro. Certo? No caso, só vai ter esses 2 radicais, né? Vai ter o radical hidreto, o radical hidrogênio que sai, e vai ter o cátion radical, aliás, vai ter o cátion de razão massa carga 25. O espectro do etino seria só um pico, só um sinal. Não é pico, né? Só um sinal. Entendeu? Agora sim. Beleza. Bom, então a gente viu até aqui hidrocarbonetos, né? Alcanos, alcenos, alcinos e aromáticos, compostos que só têm carbono e hidrogênio ligado. A gente vai começar a ver como é que funciona a fragmentação de compostos que têm
heteroátomos. Certo? Eu falei um pouquinho aqui da carbonila, mas eu não mostrei ainda a fundo a fragmentação. Quando eu tenho heteroátomo, agora eu coloco outros fatores influenciando a fragmentação. Quando eu tinha só carbono e hidrogênio, a minha fragmentação seria basicamente a quebra de ligação carbono-carbono ou a quebra de ligação carbono-hidrogênio. E eu não teria muita influência de eletronegatividade, apesar do carbono ser um pouquinho mais eletronegativo que o hidrogênio, é muito pouco, não é suficiente para direcionar uma quebra de ligação. Quando eu coloco átomos mais eletronegativos, agora eu direciono um pouco mais a quebra de ligação. Então, por exemplo, quando eu tenho um oxigênio, eu tenho álcool, ou outros compostos contendo oxigênio, as quebras próximas ao heteroátomo são favorecidas porque eu tenho essa polarização das ligações. Né? A ligação ela não é mais apolar, e aí a quebra, a heterólise dessa ligação, ela é favorecida. Para álcool, de forma geral, eu vou ter íons moleculares de baixa intensidade ou ausentes. Quanto maior for a cadeia, mais fácil de eu não enxergar o íon molecular, certo? Álcoois pequenos eu ainda observo, mas álcoois grandes eu não vou observar porque a quebra próxima à hidroxila é muito favorecida, ela acontece muito prontamente. É muito comum também observar, principalmente para álcoois primários, a perda de 18 unidades de massa referente à saída de água. Né? Então, eu tenho tanto a perda de hidroxila, como radical, como a perda de uma molécula neutra de água, certo? Então, se a gente observar aqui, ó, o butanol, o 1-butanol, um álcool primário de cadeia razoavelmente pequena, né, só 4 átomos de carbono, mas vocês já observam aqui que o íon molecular praticamente não aparece. Certo? Eu tenho o íon molecular com razão massa-carga 74, muito pequeno aqui no espectro. Certo? E aí o pico base para esse composto, nesse espectro aqui, vai ser o íon molecular menos 18 unidades de massa. Vocês veem aqui, certo? 74 menos 56, 18. Isso se deve à saída de uma molécula de água. Então, o álcool primário ele perde água muito facilmente. Tem uma reação de eliminação, eu formo um cátion radical, um novo cátion radical, e tem a saída de uma molécula neutra de água, certo? Lembrem, a partir de um cátion radical, eu posso perder tanto um radical quanto uma molécula neutra. A partir de um radical, eu só poderia perder molécula neutra, beleza? Então, para álcools primários, eu tenho a saída de água, que gera esse cátion com razão cátion radical com razão massa carga 56, é o pico base, e eu tenho também a quebra alílica. Então, eu tenho aqui o carbono carbinólico, tenho o metileno adjacente, a quebra aqui vai formar um carbocátion primário, e essa carga ela pode ser deslocalizada, aliás, deslocalizada do carbono em direção ao oxigênio, certo? Isso também favorece um pouco a quebra entre o carbono carbinólico e o adjacente. Beleza? Então, essas quebras, como elas acontecem muito prontamente, eu vou ter um íon molecular de muito baixa intensidade. Ou, quando a cadeia é maior, ele não vai nem aparecer. Não vou nem ver esse pontinho aqui. Certo? Quando eu tenho um álcool secundário, da mesma forma, eu vou ter um íon molecular de intensidade muito baixa, certo? Agora, vejam que aqui, eu tenho dois isômeros, né? Eu tenho um butanol e o 2-butanol. No caso do 1-butanol, eu tinha só uma metila de um lado, no restante da cadeia, metilenos, certo? No 2-butanol, eu tenho um álcool secundário, e aí, nesse álcool secundário, eu tenho, primeira coisa, eu tenho duas metilas que podem ser perdidas, então esse 59 já aumenta de intensidade. A perda de água, ela já passa a ser desfavorecida, 56, que aqui era o pico base, aqui ele é muito pequeno, certo? E eu posso ter a perda de um radical etila,
para formar um carbocátion secundário. Esse carbocátion secundário ainda é estabilizado pela presença do oxigênio. Então, eu tenho a formação de um cátion com razão massa carga 45, certo? Então, a gente já começa a observar que, por espectrometria de massas, eu posso não só identificar a composição atômica de um determinado composto, mas determinar a sua forma estrutural, certo? Então, eu tenho aqui dois isômeros. Claro, quanto maior, mais complexa a molécula, mais difícil vai ficar. Mas aqui, por exemplo, eu consigo determinar facilmente dois isômeros do butanol e identificar qual é o isômero que é linear, com um álcool primário, e qual é o isômero que é com a hidroxila secundária, que tem hidroxila secundária, certo? Então, a informação estrutural que a espectrometria traz é muito útil. Eu consigo realmente identificar, a depender da situação, identificar os compostos, certo? Então, não tenho mais aquela grande quantidade de liberação de água, no álcool secundário. A formação do carbocátion mais estável prevalece, certo? Então, essa quebra aqui, ó, essa quebra nessa posição, gera um carbocátion secundário, e esse carbocátion, além de ser secundário, ele é estabilizado por ressonância por conta dessa deslocalização da carga em direção ao oxigênio, certo? Aí forma esse íon de razão massa carga 45. Beleza? E aqui, quando eu tenho um álcool terciário, aí pronto, aí aqui é que o espectro muda de novo. O meu íon molecular desaparece, antes ele era pequeno, certo? Antes ele era bem pequeno. Aqui, agora, ele desapareceu por completo, certo? E vejam aqui que eu tenho 3 metilas. A quebra de qualquer uma dessas 3 metilas gera o íon de razão massa carga 59, certo? Isso já favorece a formação desse íon. Além disso, eu tenho a formação de um carbocátion terciário, e além de formar um carbocátion terciário, eu ainda posso deslocalizar a carga em direção ao oxigênio. Por isso que o pico base desse álcool é o 59, certo? Então, eu consigo, para uma molécula simples, claro, né, moléculas mais complexas fica mais difícil, mas para uma molécula simples, eu consigo determinar com clareza a forma estrutural, qual é a posição da hidroxila, como é o padrão de substituição desse álcool, certo? Eu realmente identifico a molécula. Dúvidas até aqui? Bom, como eu falei para vocês, para álcoois, um dos principais mecanismos de fragmentação é a perda de água, certo? A perda de água ela pode acontecer por 2 mecanismos diferentes de eliminação, né? Por desidratação. Ela pode acontecer tanto na fonte de ionização, como pode acontecer por conta da alta temperatura. Quando eu tenho uma eliminação 1,2, ela geralmente é térmica, pode acontecer na coluna, pode acontecer na própria fonte de ionização. Lembre que a fonte também é aquecida, né, acima de 250 graus. Então, a eliminação 1,2, ela normalmente ela é térmica. Então, quando eu tenho o aumento da temperatura, eu tenho o carbono carbinólico, que é o carbono 1, tenho o carbono 2 vizinho, tenho a saída de uma molécula de água, a hidroxila capta o hidrogênio vizinho, sai a molécula de água, eu tenho a formação de uma dupla ligação, mantém o cátion radical, certo? Essa é a eliminação 1,2. Pode acontecer também, e isso acontece principalmente na fonte de ionização, por conta da fragmentação do próprio íon molecular, das características do íon molecular, a eliminação 1,4, onde, no lugar de formar um alceno, um cátion radical com uma insaturação, eu vou formar um ciclo, certo? Então, em vez de formar a dupla ligação, eu formo um ciclo. Esse ciclo, normalmente, ele é pequeno. É um ciclo de um ciclo de 3 a 4 carbonos, né? Por isso que é uma eliminação 1,4. Esses 2 tipos de mecanismos, eles vão gerar íons com razão massa-carga de mesma massa, certo? Então, não vai fazer diferença para o equipamento qual é o íon que
atinge o detector, se é o alceno, na forma de alceno, ou se é na forma de ciclo. O importante é que eu tenha a saída de uma molécula de água e a formação de um cátion com razão massa-carga 18 unidades de massa menor. Beleza? Outro mecanismo importante de fragmentação de álcoois é a fragmentação simultânea. Isso acontece em álcool de cadeia um pouco mais longa, e é semelhante àquele intermediário do rearranjo de McLafferty, que eu mostrei anteriormente, certo? Eu tenho um intermediário com um anel de 6 membros, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e eu tenho uma quebra concertada, um mecanismo que acontece onde a formação e a quebra das ligações acontecem ao mesmo tempo, e eu tenho a saída tanto de uma molécula de água como de um eteno, certo? Então, é um mecanismo importante de fragmentação de álcools também, e ele acontece quando eu tenho cadeias grandes o suficiente. Então, de novo, eu vou precisar que no carbono gama, aqui a gente considera o carbono carbinólico, desculpem, tem o carbono carbinólico, e eu vou contar a partir dele. Então, eu tenho o alfa, o beta e o gama, certo? Eu preciso ter hidrogênio no carbono gama, novamente. Anel de 6 membros, como intermediário, tenho a saída de uma molécula de água, saída de um eteno, formação de um cátion radical. Beleza? Dúvidas? Todo mundo entendendo? Beleza, vamos lá então. Eu tenho também a possibilidade de fragmentar álcoois cíclicos, onde a hidroxila está ligada a um ciclo, e aí os mecanismos de fragmentação, as possibilidades de fragmentação, elas aumentam um pouco mais, certo? No caso do carbono carbinólico aqui do ciclo, ter um hidrogênio ligado, né, ser saturado, eu tenho a possibilidade de saída de um radical, hidrogênio, e aí eu deslocalizo a carga, certo? Esse sinalzinho positivo é no oxigênio, né, obviamente, no hidrogênio aqui. E aí no ciclo hexanol, por exemplo, eu vou ter esse íon de razão massa-carga 99. E aí esse é a primeira mecanismo de fragmentação do ciclo vai ser a saída de um radical hidrogênio, certo? O segundo vai ser a abertura desse ciclo com a saída de um radical propila, certo? Então eu tenho a abertura inicial do ciclo, a migração do hidrogênio, esse radical ele pode migrar. Vejam que aqui eu tenho dois mecanismos envolvidos. Eu tenho a migração de um radical, migração de um elétron, e a migração de um hidreto aqui, ó. Certo? Novamente eu estabilizo essa carga por deslocalização, né? Um dos pares de elétrons livres do oxigênio forma uma ligação dupla, e aí a carga passa para o oxigênio. Eu vou ter a saída de um radical propila e a formação de um alceno conjugado a essa carbonila protonada, certo? Com razão massa-carga 57. Todo mundo acompanhando? Esses mecanismos são um pouco mais complicados, então se vocês tiverem qualquer dúvida, vão perguntando. Não fiquem com dúvidas. E eu tenho também a saída de água, né? A saída de água, ela acontece predominantemente por eliminação 1, 3 ou 1, 4. Certo? Então, aqui é o carbono 1, 2, 3. Então, pode ser uma eliminação 1, 3 ou uma eliminação 1, 4. Certo? Esses dois íons eles vão ter a mesma razão massa-carga e o equipamento veio como se fosse um íon só. Né? Eu vou observar somente a razão massa-carga. Eu não vou determinar qual dos dois íons está contribuindo para essa formação. Certo? Então, via de regra, para todo álcool, a não ser que não seja possível, eu vou ter pelo menos um pouco de perda de água, de fragmentação por desidratação, certo? Quando eu tenho um álcool terciário com cadeia pequena, isso não vai acontecer, mas fora isso eu vou ter pelo menos um pouco de contribuição dessa saída de água. Beleza? Então, os três tipos de fragmentação que eu mostrei aqui, vamos olhar isso no espectro, certo?
Então, no espectro do ciclohexanol, eu tenho a saída de um... o ciclohexanol tem massa carga do íon molecular de 100, a perda de um radical hidrogênio gera 99, a perda de uma propila, radical propila, gera o 57, beleza? E a saída de água era 82. Então a gente consegue traduzir no espectro toda a informação que vem da teoria, certo? É assim que a gente identifica as moléculas. Dúvidas? Então, álcoois, quebra, álcool de cadeia aberta, quebra com formação, com saída de molécula de água, certo? Uma molécula neutra. Eu tenho a perda de hidroxila, eu tenho a quebra entre o carbono carbinólico e o adjacente. Em álcoois com pelo menos 4 átomos de carbono, eu passo a ter a possibilidade de saída ao mesmo tempo de uma molécula de água e de um eteno. E aí eu vou ter que observar a minha estrutura para tentar montar esses mecanismos e justificar cada um dos sinais que aparecem no espectro. Certo? Dúvidas até aqui? Não, professor. Professor, se no caso, por exemplo, eu tivesse, digamos, um diol ou algum glicerol, digamos assim. Certo. Qual a dúvida? Tipo, no caso, seriam esse mesmo tipo de mecanismo, além de avaliar a desidratação, a perda de hidroxila, ou teria alguma outra diferença? São os mesmos mecanismos. O que vai diferenciar é o ambiente daquelas duas hidroxilas, então, ou das três, com glicerol. Então, por exemplo, se eu tiver um diol, o etanodiol, certo? Duas hidroxilas ligadas. Então, nesse caso aqui, a fragmentação predominante vai ser a perda de uma hidroxila, porque eu tenho hidroxila de um lado e hidroxila do outro. A primeira, né? Certo? Então, a perda de 17 unidades de massa. A quebra entre os dois carbonos também é importante, porque eu estabilizo essa carga, a carga vai ficar nesse carbono, né? Vai formar um carbocátion primário, que é instável, mas essa carga pode ser deslocalizada por doação desse par de elétrons da hidroxila e localização da carga, deslocalização da carga em direção ao oxigênio da hidroxila, certo? Mas basicamente é isso, você não tem muito mais o que fazer. Se eu tiver um diol com uma cadeia maior, aí eu posso ter as fragmentações mais características do álcool que a gente observou aqui. Então, eu posso ter a formação, a saída de uma molécula de água. Quantos carbonos eu botei aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso ter a saída de uma molécula de água, a formação de um butano. Substituído. Tanto faz, eu me apresentar. Como eu tinha falado para vocês, a eliminação 1,4 ela é mais favorecida na fonte de ionização, né, a partir do íon molecular na fonte de ionização, e a eliminação 1,2 ela acontece por ação térmica, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
dois casos, eu vou ter saída de água. Certo? Quanto mais hidroxilas eu tiver, quanto mais hidroxilado for um composto, mais eu vou enxergar o M-17. Vou ver esse sinal aqui. Com a saída do hidroxila. Porque eu tenho mais fontes para um íon com aquela determinada razão massa carga. Certo? Mas fora isso, o comportamento é bem semelhante aos dos álcoois monohidroxilados. Deixa eu ver aqui. Eu tenho, com certeza, só tenho que procurar, mas eu tenho espectro de dióis que eu fiz lá no laboratório, que eu usei lá no laboratório, e aí eu vou procurar e eu mostro para vocês depois. Certo, então a gente viu álcoois e a classe de compostos seguinte é a dos fenóis, né? Onde a hidroxila está ligada a um anel aromático, a um carbono aromático. A diferença, basicamente, né, em termos de semântica, é essa. Né? O álcool, se chama de álcool quando ele está ligado a um anel, a um carbono alifático, de fenol quando ele está ligado a um carbono aromático. O fenol, por ser uma molécula aromática, ele vai ter o íon molecular de alta intensidade e os principais fragmentos formados vão ser vindos da perda de um hidrogênio, um radical hidrogênio, a perda de um eteno ou a perda de uma etila. Certo? Primeiro, vejam a diferença. Opa. Esse slide está errado. Esse composto aqui não é um fenol, né? Obviamente. A hidroxila está ligada a um carbono alifático, né? Então, esse aqui não é um fenol. Eu não sei onde foi que eu coloquei esse slide do fenol, eu fico devendo para vocês e mostro na próxima aula, para não demorar aqui para procurar. Mas, basicamente, eu vou ter esses três tipos de fragmentos. Se eu tiver uma cadeia lateral maior, aí a contribuição dessa fragmentação da cadeia acaba aumentando, certo? Me lembre, se eu esquecer na próxima aula, de trazer os espectros dos fenóis. Isso aqui é um álcool, onde eu vou ter a saída de hidroxila, a perda de um hidreto, vou ter um pouquinho do tropílio aqui, mas não tanto. Certo? Não sei porquê. Deixa eu ver se tem algum slide faltando. Eu devo ter colocado errado. Bom, aí depois eu procuro e na próxima aula eu coloco para vocês os espectros de fenóis. Certo. Então, os próximos grupos funcionais, as próximas classes de compostos que a gente vai trabalhar vão ser compostos contendo oxigênio, mas com tipos de ligações diferentes. Então, não vou ter só a hidroxila presente. A gente vai trabalhar éteres, vai trabalhar compostos carbonílicos, e dentro dos compostos carbonílicos eu tenho aquela infinidade que a gente já viu. Infinidade não, mas tem aquela diversidade que a gente viu também em FTIR, certo? Então, quando eu não tenho hidroxila, quando eu não tenho oxigênio ligado ao hidrogênio, as clivagens vão ser principalmente, primeiro, não tenho mais a possibilidade de saída de uma molécula de água, né? Então, as clivagens dos éteres, elas vão acontecer principalmente na forma de clivagens alfa. Além da clivagem da ligação CO, eu tenho uma contribuição muito alta da clivagem alfa, porque o carbocátion primário que é formado, ele é estabilizado pela doação de elétrons do oxigênio e a deslocalização dessa carga, certo? Então, a clivagem alfa, ela é um dos tipos de fragmentação que mais contribuem para o espectro de éteres por conta dessa deslocalização. Então, eu tenho o oxigênio do éter, tenho o radical de um lado, o radical de outro.
clivagem entre o carbono alfa e o carbono beta gera primeiro um cátion primário e depois eu tenho a estabilização dessa carga e migração da carga positiva para o oxigênio, certo? Então, para éteres, principalmente para éteres pequenos, o principal mecanismo de fragmentação vai ser observado nessa clivagem alfa. Então, se a gente observar, por exemplo, aqui eu tenho um éter simétrico, né? Os dois substituintes dos dois lados são iguais, e ele é bastante ramificado, certo? Como ele é bastante ramificado, eu tenho um íon molecular muito, muito fraco, de baixa intensidade. Alguém vai perguntar alguma coisa? Não? Está quase acabando a aula de hoje. Só para mostrar o mecanismo em si. Então, aqui eu vou ter a quebra das metilas, né, a saída de radicais metila. Como eu tenho 4 metilas aqui, e a quebra de cada uma dessas metilas gera uma clivagem alfa, né, que gera um carbocátion, primeiro um carbocátion secundário, depois um carbocátion que é estabilizado por ressonância com o oxigênio, certo? Então eu tenho aqui o íon de razão massa-carga 87, que vem da clivagem de qualquer uma dessas metilas, certo? Então a clivagem alfa leva a 87. Beleza? Além disso, aqui a clivagem, além da clivagem alfa, eu vou ter a clivagem entre o carbono ligado ao oxigênio e o oxigênio com a migração de um hidrogênio beta para esse oxigênio, certo? Essa migração, essa clivagem aqui, ela gera uma molécula neutra que sai e um cátion que é detectado, certo? Então eu tenho as principais quebras de éteres vão ser essas: clivagem alfa e clivagem do heteroátomo ligado ao carbono, certo? Se eu tiver uma cadeia maior, aí eu vou ter mais fragmentação, porque eu tenho mais quebras e mais saídas de metileno, enfim. O mesmo que a gente viu nos hidrocarbonetos no começo. Beleza? Dúvidas? Todo mundo entendeu como é que funciona o mecanismo de fragmentação? Beleza. Tá, se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Eu vou parar aqui a gravação. Coloquem, por favor, seus nomes no chat.